tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Janaína Gomes, sou doutoranda em Direitos Humanos na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, e estou aqui para contar para vocês um pouco sobre o projeto da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, o projeto Oficinas Primeira Infância e Maternidade nas Ruas, que foi premiado nesse primeiro prêmio Prioridade Absoluta do Conselho Nacional de Justiça, motivo pelo qual eu tenho a honra de estar aqui com vocês hoje. Queria apresentar brevemente a clínica, um pouquinho do projeto e as oficinas, na esperança de que vocês consigam replicá-la nos seus municípios, nos seus estados. Bom, a Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama é um projeto de extensão da Faculdade de Direito, é supervisionado pelo professor Guilherme Assis de Almeida e o professor Calixto Salomão Filho. Nós somos apoiados pela faculdade, reconhecidos como disciplina e como extensão universitária, e nós fomos criados em 2009 por alunos e alunas que queriam atuar com a temática da população em situação de rua. Nós contamos com o subsídio também do Centro Acadêmico 11 de Agosto, nós contamos com a parceria da Pró-Reitoria de Extensão Universitária da USP, que hoje nos garante bolsas de permanência estudantil, e para esse projeto em específico nós tivemos diversas parcerias, dentre as quais o Instituto Alana, que nos deu o impulso inicial para essa realização, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Departamento Jurídico 11 de Agosto e outros apoiadores que vocês vão poder ver no nosso relatório Primeira Infância e Maternidade nas Ruas. Bom, esse relatório ele está disponível na internet, eu convido vocês a darem uma olhadinha não apenas no site da clínica e nas nossas redes sociais, mas também nesse relatório. Ele conta um pouquinho para a gente como é que era o fluxo de atendimento das mulheres em situação de rua com suas crianças em São Paulo, quando nós o fizemos em 2017. O que é importante salientar para vocês? Nós começamos esse trabalho a partir da escuta das pessoas em situação de rua, que é uma das bases da atuação da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, formar profissionais capazes de ouvir as pessoas, capazes de ter humildade diante da realidade das pessoas, das violações a direitos humanos. Então, para isso, a gente usa de mecanismos da política pública, da antropologia do direito, a gente tem uma formação bastante ampla e a gente produzia espaços de escuta para essa população. E lá a gente começou a ouvir, tanto de mulheres quanto de profissionais que atendiam a essas mulheres, a cena, o fato de que muitas delas eram separadas sumariamente de seus bebês logo no momento do nascimento e voltavam para os territórios de atendimento sem essas crianças. E aí a nossa pergunta de pesquisa, o que nos guiou então a partir daí foi pensar o que será que era ofertado para a mulher que se fosse amparada pelo Estado. Então a gente não está falando da mulher que não quer exercer a maternidade, que pode fazer a entrega voluntária, a gente não está falando da mulher que não tem condições por questões de saúde mental, questões de saúde física, de exercer a maternidade. A gente está falando daquela mulher que quer e que, se apoiada, poderia exercer a maternidade. O que está sendo oferecido para ela? E o que está acontecendo para que essas separações sumárias aconteçam? O que a gente encontrou em campo foram profissionais angustiadas, profissionais querendo entender por que a legislação do país permitia essas separações, e a gente encontrou muito estigma, muito preconceito, muita falta de diálogo, muita falta de articulação. E foi aí que a gente decidiu atuar. Nós produzimos o nosso relatório contando um pouco dessa história, um pouco desse fluxo e querendo construir, com base na legislação nacional, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Constituição Federal, na Nota Técnica 001 de 2016 do Ministério da Saúde e do Desenvolvimento Social, que falaram sobre a alta responsável, sobre os cuidados de articulação. A gente quis falar sobre isso nesse relatório. A gente bateu uma foto do que estava acontecendo e de como que era importante olhar para essas normativas e olhar para esses casos como mãe e bebê, e não só bebê e uma ideia de prioridade absoluta do interesse da criança, de melhor interesse da criança, que se pautava numa ideia de separação. A gente queria construir uma outra coisa, a gente queria construir uma ideia daquilo que é o que a legislação fala, que é a proteção conjunta da mãe e do bebê, especialmente levando em consideração que essa mulher também tem todos os seus direitos violados, e muitas vezes a gente está falando de mulheres que cresceram em situação de rua, de mulheres que estão tendo seus filhos aos 15, 16, 17, 18 anos de idade, então que também, inclusive, merecem a proteção embasada no ECA. A partir desse relatório, a gente começou a ser convidada a falar com as equipes, falar com os grupos de atuação, com os serviços, e a gente conseguiu construir espaços de troca, de escuta muito potentes, e que foram capazes de transformar
o olhar daqueles profissionais que começaram a se dar conta daquela complexidade, daquelas rotinas de trabalho que às vezes a gente nem percebia que violavam direitos e de toda a potência que é uma atuação humanizada, pautada na ética do cuidado, que olha para essa criança e para essa mãe caso a caso, que reconhece as potencialidades dessa mulher, que reconhece os seus avanços e reconhece que toda gestação é uma oportunidade de transformação na vida dessa mulher. E muitas delas reduziam o uso de substâncias, muitas delas até zeravam esse uso, entravam em centros de acolhida, recebiam o cuidado e mesmo assim não conseguiam ficar com seus filhos. Então, se dar conta disso foi muito potente, muito importante para a gente saber que tipo de política pública a gente quer construir, como é que os profissionais do atendimento são centrais na construção de melhores políticas públicas, de contar as histórias desses encaminhamentos ruins, mas também dos casos de sucesso e como é que nesses caminhos e descaminhos a gente consegue construir espaços de proteção, novas histórias de vida para essas mulheres e para essas crianças que não são apenas a destituição e a colocação em família substituta e o retorno dessas crianças, dessas famílias, dessas mulheres para a situação de rua. Bom, nessas oficinas a gente se prepara com base no nosso relatório, que está disponível integralmente online, e também de um jogo chamado A História de Lourdes, em que essas pessoas que estão junto desse espaço, nessas oficinas, a gente joga e a gente se coloca no lugar da Lourdes. Bom, esse jogo ele foi realizado em parceria lá na Universidade de São Paulo também. Nós realizamos em parceria com uma extensão chamada DDD, e esse jogo ele é uma adaptação de um jogo desenvolvido pelo pessoal da saúde pública, chamado No Lugar Dela, em que a gente acompanha, no nosso caso, a história de Lourdes, uma mulher que está grávida em situação de rua pela segunda vez. Quando a gente começa esse jogo, as pessoas se colocam no lugar da Lourdes, eles conhecem a história de vida da Lourdes e começam a caminhar com ela, fazendo decisões para tentar ver como é que a Lourdes decidiria. Será que ela aceitaria atendimento na unidade básica de saúde depois de ter sido maltratada? Será que ela vai ser receptiva ao consultório na rua? Será que ela vai tentar entrar num abrigo? Será que ela vai tentar estar num serviço de acolhimento? Será que ela vai aceitar ajuda no hospital? E aí a ideia é que a gente vai escolhendo por ela e o jogo tem diferentes desfechos. Mas aí eu vou contar para vocês uma história desse nosso roteiro. Quando a gente avalia e quando a gente analisa os casos das mulheres, a gente se dá conta de que não são só as decisões dela que vão implicar na manutenção desse vínculo. Não é só se a mulher se recupera, se ela reduz o uso de drogas, se ela consegue uma casa, se ela entra num serviço de acolhimento. A gente costuma achar que sim, que a mulher mudando de vida ela vai conseguir permanecer com essa criança, mas não. E é por isso que as oficinas são tão importantes. A gente precisa trabalhar a rede, a gente precisa trabalhar os profissionais, a gente precisa ter consciência da potência que é a intervenção desses profissionais que muitas vezes, infelizmente, fazem decisões que podem acarretar, mesmo em casos que indicavam que a mulher poderia permanecer com essa criança, às vezes uma intervenção pode gerar a separação, a destituição dessas mulheres dos seus bebês. Quero agradecer vocês por essa escuta e convido vocês a darem uma olhada nos nossos materiais e a replicarem isso nos estados de vocês, nos municípios de vocês. A separação, a destituição, ela não está restrita ao município de São Paulo, sequer ao estado. É uma realidade que infelizmente a gente tem visto em todos os estados do país e que a gente gostaria de diminuir, de atuar nela, para que a gente consiga, quando é possível, que a gente consiga construir, fortalecer os vínculos familiares e garantir a permanência das crianças com as suas famílias. Agradecemos ao Conselho Nacional de Justiça pelo reconhecimento da nossa oficina e reiteramos que é um prazer estar aqui com vocês. A Clínica de Direitos Humanos está à disposição para auxiliá-los nessa trajetória.